Passamos agora à tribuna livre. Nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, vamos dar início ao horário reservado para a tribuna livre. O manifestante terá o prazo de 10 minutos para abordar o assunto que motivou sua presença em plenário, sem concessão de apartes aos vereadores, a não ser para esclarecimentos de dúvidas. O primeiro inscrito é o jovem Carlos Vasconcelos, presidente da ONG Instituto de Combate ao Câncer, para falar sobre o câncer. O apresentante é o vereador Mufid Doher, a quem solicito que receba o manifestante e o conduza até a tribuna. Seja bem-vindo. O senhor está com a palavra. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, obrigado desde já pela atenção de todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o porquê que eu estou aqui hoje. Meu nome é Carlos Vasconcelos, eu tenho 27 anos. No ano de 2010, a minha mãe foi diagnosticada com um tipo de câncer chamado mieloma múltiplo. Talvez muitos de vocês, ou ninguém aqui, tenha ouvido falar desse tipo de câncer. Ele é um câncer de medula óssea, é parecido com leucemia, só que ele é um pouco pior. Os sintomas são um pouco mais difíceis de diagnosticar. É uma doença de difícil diagnóstico. Os principais sintomas são problemas nos rins, fraturas ósseas, anemia, hipercalcemia, né, que é o excesso de cálcio no sangue. Então, a minha mãe ela chegou num estágio bem avançado da doença, passou por vários médicos falaram que era hérnia, que a dor era psicológica, que ela não tinha nada, que ela precisava passar numa psicóloga porque aquelas dores eram coisa da cabeça dela. E na época ela trabalhava de empregada doméstica. Isso foi em 2010. Depois disso ela acabou perdendo os movimentos da cintura para baixo porque o câncer já estava muito avançado. Ela acabou sendo internada para tratamento, fez quimioterapia em altas doses. Depois disso, ela acabou contraindo uma infecção por conta dessas doses altas de quimioterapia. E depois, por fim, fez um transplante autólogo de medula óssea. E depois que ela recebeu esse diagnóstico de mieloma múltiplo, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a doença. Por que ninguém conhece o mieloma múltiplo? Por que ninguém nunca ouviu falar sobre mieloma múltiplo? O que é o mieloma múltiplo? Então, no ano de 2011, eu criei uma página no Facebook chamada Combate ao Câncer. Essa página ela veio, no princípio, para falar apenas sobre o mieloma múltiplo e para trocar experiência, conhecer outras pessoas que haviam passado por essa doença, assim como a minha mãe também estava enfrentando essa doença naquele momento. Então, eu criei essa página no ano de 2011, comecei a alcançar muitas pessoas. Como a página não tinha o nome mieloma múltiplo, combate ao mieloma múltiplo, sim combate ao câncer, eu acabei atingindo um público muito mais amplo do que apenas pacientes portadores de mieloma, pacientes com diversos tipos de câncer, câncer de mama, próstata, leucemias, linfomas, etc. E o alcance da página foi se estendendo cada vez mais, 10 mil curtidas, 20 mil curtidas, 30 mil curtidas, 100 mil curtidas. E em 2012, a minha mãe acabou fazendo esse transplante autólogo de medula óssea, acabou se recuperando da doença, hoje ela anda, mas ela tem sequelas desse diagnóstico tardio, porque, infelizmente, o mieloma múltiplo ainda não tem cura, não é uma doença que tem cura, diferente de uma leucemia, do linfoma, que são doenças tratáveis e curáveis. O mieloma múltiplo ainda não tem cura, por mais que você trate a doença, faça quimioterapia, faça um transplante de células-tronco, que é o transplante de medula. A literatura médica diz que a cada 4, 5 anos a doença vai regredir, vai recair, o tratamento tem que ser reiniciado, mais quimioterapia, mais transplante. Infelizmente, é uma doença pouco desconhecida por toda a população, inclusive muitos da comunidade médica não lembram dessa doença na hora que o paciente chega se queixando dos sintomas, porque são sintomas muito corriqueiros. Quem nunca reclamou de uma dor na coluna? Então, ainda não é muito falado sobre essa doença. Então, hoje, exatamente no dia de hoje, a nossa página ela tem 2.500.000 seguidores. A gente já atingiu um público bem
grande nas redes sociais. E no ano passado, através de muito esforço, empenho, a nossa página acabou se transformando em uma ONG, que é o Instituto Combate ao Câncer, uma associação sem fins lucrativos, para conseguir apoiar o paciente muito mais do que apenas você divulgar a informação nas redes sociais, que também é muito importante, porque hoje em dia o público passa muito mais tempo nas redes sociais do que assistindo uma televisão, lendo um jornal, então você acaba atingindo essa população e conscientizando as pessoas sobre os malefícios da desinformação, na verdade, né? Porque através da informação você consegue promover um diagnóstico precoce, e a informação salva vidas. Então, o combate ao câncer surgiu no ano de 2018, no ano passado, a fim de melhorar a promoção da informação, melhorar o acesso ao tratamento, promover, em parceria com os pacientes, com o poder público, os direitos do paciente com câncer, junto ao governo, cobrar para que esses medicamentos que hoje são de alto custo, ou nem de alto custo, são muito mais acima do que os inclusos no alto custo, sejam realmente fornecidos, porque a gente sabe que os medicamentos são cada vez mais caros, e hoje a gente não está mais falando, quando a gente fala em tratamento do câncer, a gente não está falando só mais em quimioterapia e radioterapia. Hoje, a nova era de tratamento de câncer é a imunoterapia, e esses medicamentos são muito caros. Cada dose chega a custar 100 mil, 200 mil reais. Então, são muito caros esses medicamentos. Então, nós fizemos esse ano, no dia 4/2, que foi dia 4 de fevereiro, aqui na Câmara Municipal, em parceria com a Escola do Parlamento, o evento do Dia Mundial do Câncer, a fim de promover, junto com o poder público, esse evento para divulgar informações sobre o câncer e como engajar a população para que eles tenham a ferramenta para ajudar a gente a combater o câncer. Porque hoje o câncer ele já é a segunda causa de morte. E até 2030 o INCA estima que o câncer vai se tornar a primeira causa de morte, passando até mesmo as doenças cardiovasculares, né, AVC e as doenças do coração. Então, eu acho muito importante estar aqui hoje, agradeço o convite e agradeço a atenção de vocês. E para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, as nossas redes sociais, o Facebook, que é Combate ao Câncer, facebook.com/combatecâncer. E a gente está tentando fazer um trabalho amplo em âmbito nacional, como outras ONGs que já existem hoje, para que a gente consiga trabalhar não só para promover esses direitos do paciente na cidade de Bragança Paulista, como também na cidade de São Paulo, que é onde a nossa ONG tem a nossa sede hoje, mas também em todo o Brasil. Talvez seja talvez ainda não seja um sonho tão próximo, mas a gente tem esse objetivo de conseguir atingir esses pacientes, atingir a população no modo geral, para que todo mundo faça a sua parte, que hoje em dia pode ser feito como evitar o tabagismo, o excesso de álcool, combater a obesidade, fazer atividades físicas, exercício físico, coisas que para a gente talvez não tenha tanta diferença, mas a longo prazo tem um impacto muito grande para a nossa saúde como um todo. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Se me permite. Carlos, pois não, filha. Quero dar boas-vindas a você, Carlos, a esta casa e parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito através desta ONG. Uma pergunta que eu gostaria de estar fazendo: vocês trabalham só na orientação hoje, na divulgação da doença, ou vocês fazem também um trabalho de arrecadação quando há pessoas que estão necessitando de um medicamento, ou até mesmo de uma internação? Qual o resultado que vocês têm hoje, por gentileza? De arrecadação, ainda não, porque é uma coisa complicada quando a gente fala em arrecadar medicamentos, porque tem toda uma regulação por trás disso, um conselho, e como a ONG ainda é recente, nós fundamos a ONG em outubro do ano passado, e depois disso já tivemos algumas reuniões, alguns eventos que nós participamos, ainda não tivemos tempo de sentar com esse conselho, consultar a Anvisa, porque, por exemplo, quando eu obtenho um medicamento na justiça, que foi dado a mim como paciente, por exemplo, eu entrei com uma ação judicial e esse medicamento foi dado a mim. Se eu não preciso mais desse medicamento, eu recebi alta,
pelo bom senso, acho que pela lei, eu não poderia repassar por minha conta para outra pessoa. Eu teria que devolver isso ao hospital ou à Secretaria da Saúde para que esse medicamento fosse repassado. Então, de uma forma assim mais burocrática e dentro da lei, para que a gente agisse dentro da lei, eu acho que o primeiro passo a gente teria que consultar, sentar com um advogado especialista em saúde, em gestão, em terceiro setor, para que a gente, e com os representantes da Anvisa, Conselho Farmacêutico, para saber em até que ponto a gente pode agir nessa questão de arrecadação de medicamentos. Mas a internação a gente consegue fazer junto com os hospitais, né? Ver junto com os hospitais isso, com as secretarias municipais da saúde, conversar, isso já é mais possível de ser feito. Agora, os medicamentos ainda é uma coisa que precisa ser discutida. Parabéns. Carlos, também quero parabenizar o vereador Mufid. Eu vi uma parte pela internet que eu não pude estar, achei muito interessante. Gente, parabéns, porque esse diagnóstico precoce faz toda a diferença. Sim. Então, parabéns aí pelo trabalho. Quando precisar aqui, nós estamos às ordens. Obrigado. Passo a palavra agora ao vereador Mufid. Bom, boa tarde, presidente, vereadores, público presente. A você, Carlos. Eu realmente, no dia 4 de outubro, quando fiquei sabendo que o Carlos ia fazer uma apresentação do trabalho dele aqui na Câmara, fiz questão de estar presente, porque é onde se mexe com a saúde, mexe com praticamente 100% da população. Só que não tem uma pessoa que não tem um problema de saúde na família. E essa doença, o câncer, é uma das doenças que está mais progredindo no nível de saúde. Ela atinge, não tem idade mais, não tem mais classe social, está atingindo da criança ao pobre, ao rico. E se a gente não diagnosticar isso rápido, foi que eu quis trazer ele aqui por causa disso. A mãe dele, por ser uma doença rara, um câncer raro, demorou para diagnosticar. Só foi diagnosticar quando ela estava já paralisada. Então, que eu fiz questão de trazê-lo para nós, vereadores, ver o que a gente pode ajudá-lo nesse trabalho dele e também, junto à Secretaria de Saúde, ver os casos de câncer e tentar acelerar isso o mais rápido possível. Será que às vezes um diagnóstico feito no tempo hábil, você salva uma vida. E o câncer, ele tira a vida. Então, é um trabalho que tem que se dar uma atenção 100%. E eu, aproveitando o Carlos aqui, pretendo sim trabalhar muito em cima disso. Eu quero fazer agora o Wagner também, que toma conta da Casa Barretos, que é a casa de apoio aqui de Bragança. O Wagner é um mecânico que usou a casa, só que ele pegou a doença, se curou, e a maneira que ele teve para retribuir para a população bragantina foi, viu, Marcolino? Foi ele prestando serviço dele, se dedicando à orientação, a orientar as pessoas, encaminhamentos das pessoas em Barretos. Então, quero também trazer na tribuna para vocês conhecerem e saber o trabalho que é feito lá. Era só isso. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Podem contar conosco. Eu tenho certeza, com 19 vereadores, não só o Mufid e a Beth, não, mas com todo mundo. Muito obrigada.